Olá, pessoal. Então, eu trabalho já há algum tempo com papelaria personalizada, topo de bolo, caixinha, esse tipo de coisa. E agora, recente, a gente resolveu adquirir uma máquina de impressão 3D e ainda sem saber muito sobre modelagem, fazer esse tipo de coisa, para enviar para impressão na máquina, eu comecei a mexer no estúdio e fazer os arquivos SVG lá, levo para o Blender. Do Blender eu faço a modelagem 3D e de lá a gente envia para impressão. Então, eu queria mostrar esse método de trabalhar com o estúdio. O estúdio que eu utilizo hoje é o estúdio pago, é a versão Business, que me proporciona salvar os arquivos em formato SVG para que a gente possa exportar para o Blender e dar sequência para a impressão. Então, aqui, sem muita enrolação, eu estou com o meu estúdio aberto. Eu fiz uma pesquisa na internet mesmo de uma imagem PNG, de preferência se conseguir ela sem o fundo e de boa qualidade, melhor ainda. Se não conseguir, tem outras formas que eu vou tentar passar rapidamente aqui. Então, aqui eu peguei esses dois corações para tentar fazer um carimbo de docinho, que é uma peça bem pequena, colocar um certo deslocamento para fazer essa parede de impressão para ela ficar com qualidade, não ficar cheio de fissuras. E é o que eu vou mostrar aqui agora no estúdio para vocês. Então, eu peguei essa imagem na internet, já dessa forma aqui. Clicando duas vezes, a gente pode ver que ela não tem muitos pontos, o que é muito bom, né? Muitos, para ela não ficar quadriculada, pontuda, enfim, irregular, que isso influencia muito na impressão. Então, aqui, essa imagem é bem fácil para a gente extrair de dois coraçõezinhos. Então, a gente já tem esse aqui que a gente já trouxe da internet. E eu vou fazer um deslocamento para ficar com uma distância boa aqui da imagem. Vamos ver aqui, 3. Eu gosto sempre de fazer o deslocamento da imagem ainda grande, porque quem trabalha com estúdio vai saber que muitas vezes quando a gente faz deslocamento, quando a imagem está muito pequenininha, ele não dá aquela modeladinha assim em volta do elemento, então ele deixa a desejar. Então aqui eu já fiz um deslocamento externo e eu tenho a imagem original aqui dentro. Então aqui eu vou selecionar as duas e vou subtrair. Fiquei só com as bordinhas. E aí, no caso, onde está essa parte preta aqui, é onde eu quero que faça a impressão para ficar nessa ideia do carimbo de docinho que eu fiz. Ah, o carimbo de docinho, ele não pode ser muito grande. Então, a gente vai ter uma área aqui máxima de 2 centímetros para trabalhar. Então, vou colocar aqui 2 centímetros nesse círculo, para a gente saber a área que a gente pode trabalhar. Vou enviar essa imagem para trás e vou posicionar esses coraçõezinhos aqui dentro. Normalmente, essa impressão fica em torno de uns 1,8 centímetros, né, ou 18 milímetros, a parte maior dele. Aqui ele não fica muito centralizado, mas a gente dá uma arrumada. Então, aqui estaria o arquivo já que eu vou exportar para mandar para o Blender para fazer a modelagem. Que eu vou gravar outro vídeo para vocês em relação ao envio para o Blender. Mas antes, eu quero mostrar aqui que se você pegar uma imagem, né, precisar pegar uma imagem que não é SVG, que não tem o fundo transparente, que a gente vai precisar extrair essa imagem, o Studio Free também faz isso e o Studio Pago também. Porém, o Pago dá para a gente exportar em outro formato, né? Então, eu vou aqui em rastrear, coloco a opção selecionar a área para vetorizar e fiz a seleção da área que eu quero vetorizar. Só que eu não quero toda ela assim. Ele já tinha uma bordinha preta, então eu quero só a bordinha preta dele. Eu vou diminuir aqui essa área de seleção e vou nesse primeiro rastrear, que ele vai me dar já esse coração, tá? A gente pode perceber quando a imagem não tem muita qualidade que a gente fica com essas linhas irregulares. Muitas vezes dá pra gente arrumar ajustando esses pontos, né?
esses nozinhos que a imagem tem, a gente consegue ir arrumando. Só que às vezes dá muito trabalho, tem que ter paciência para ir ajustando, porque isso faz muita diferença lá na impressão 3D, tá? Então tem como também extrair uma imagem sim, fazendo esse rastrear mais simples aqui, fazendo essa seleção, porém observe essas linhas, essas irregularidades aqui, que vai fazer muita diferença lá na sua impressão, principalmente se o arquivo for bem grande, tá? Isso vai dar mais trabalho para sua impressora 3D. Então seria só fazer isso, da mesma forma colocar o preenchimento e tem que caber lá dentro do nossa bolinha de 2 centímetros, que eu fiz super pequenininho, né? Então, gente, essa linhazinha, essa parede aqui, essa parte que tá preta, a gente precisa que ela fique entre 1 milímetro ou 0,80 milímetros para que a gente tenha uma parede perfeita na hora da impressão. Nem fique muito fininha do qual a parede quebra facilmente, nem fique muito grossa para ela gerar uma impressão cheia de buraquinhos. Aqui agora eu vou salvar para vocês verem. Esses outros elementos não me importam, eu vou tirar isso daqui. E vou salvar isso aqui lá para enviar para o meu Blender. Então eu venho aqui, vou abrir uma pasta aqui, colorações. E aqui eu vou selecionar SVG. Então, só o Estúdio Pago tem essa opção de fazer importar e exportar em outros formatos, tá? O Studio Free vocês não vão conseguir fazer isso. Então tá aqui uma imagem SVG tratada num tamanho bonitinho pra gente poder mandar lá pra modelagem.